Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito suzano, Marcelo Cândido. Ele é formado em Geografia pela Unesp, especialista em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília. Foi deputado estadual, candidato ao governo de São Paulo e foi prefeito de Suzano entre 2005 e 2012. Foi também colunista do portal hojediario.com entre 2021 e junho de 2023 e hoje é pré-candidato à prefeitura de Suzano pelo PSOL. Seja muito bem-vindo, Marcelo Cândido, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, sempre uma alegria. Só uma pequena observação, essa informação sobre a minha especialização, ela é parcialmente corrigível porque, na verdade, eu não concluí o mestrado. Eu iniciei o mestrado na Universidade de Brasília, isso nas décadas de 90 do século passado, mas eu não concluí. De lá de Brasília eu vim para São Paulo, fui fazer o mestrado em São Carlos, na Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, mas também, pela segunda vez, não concluí o mestrado. Então eu tenho 2 mestrados iniciados, mas não concluídos. Os dois planejamento urbano Todos também? na área de planejamento, na Faculdade de Arquitetura. Mas com certeza já tem A minha maior especialização em planejamento urbano foi na Prefeitura Municipal de Suzano. Já houve na Sendo prática, prefeito, né? porque aí foi da prática. Exatamente. Mas, Marcelo, apesar disso, é sempre um prazer te receber, porque é bom que a gente já consegue ter esse papo logo de início. Então é um prazer receber você aqui mais uma vez nos nossos estúdios. Eu que agradeço pela oportunidade, você lembrou bem, eu fui colunista aqui, tive que interromper a colaboração em função de questões que não são de vocês, mas é que eu não pude continuar mantendo a coluna. Mas para mim foi uma experiência fantástica, porque eu coloquei em prática o exercício da escrita. E escrever sempre é bom, ajuda a gente até manter a saúde mental. E foram temas diversos, né? Eu falei sobre vários assuntos, não foi só de política, falei também, fiz crônicas também sobre o cotidiano da vida de qualquer lugar do planeta, né? Então foi uma experiência positiva. E eu quero dizer para você aqui que a minha intenção, se houver concordância, eu já falei com a Neuza sobre isso, é quem sabe a gente publicar. Porque foram 96 artigos, acho que tem uma cobertura de assuntos bastante grande, e se a gente puder publicar e transformar um livro colaborativo, poderia ser uma grande parceria entre um autor modesto e uma editora que possa colaborar conosco e fazer com que o Suzano hoje também tenha um livro publicado entre os seus colaboradores. Vai ser uma ótima publicação, porque eu particularmente li todas as suas colunas, eu subia as suas colunas na época, e era sempre um prazer receber a sua coluna, eu sempre gostava de saber qual seria o assunto da semana, e era bem divertido, sempre com um humor ali muito sagaz, era muito bom ler seus textos, particularmente falando. E eu agradeço pela oportunidade que eu tive aqui com vocês. Não, foi um prazer mesmo. E, Marcelo, agora eu queria que você comentasse um pouco, assim, aqui na nossa entrevista, a gente vai falar sobre assuntos diversos, mas queria começar falando um pouco sobre o nosso cenário nacional. Hoje, o presidente Lula já está próximo a completar um ano, já estamos agora, no final do ano, já em dezembro, está próximo a completar o seu primeiro ano da terceira gestão. Eu queria saber se o senhor, como um político de esquerda, um político progressista, que apoiou Lula nas últimas eleições, o presidente tem suprido as suas expectativas, as expectativas da esquerda? Olha, o presidente Lula, diferentemente da oportunidade em que ele foi presidente pela primeira vez, em 2003, enfrenta um cenário bem diferente daquele cenário. Vamos lembrar que o presidente Lula assumiu em 2003, depois dos 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, que por mais que tenhamos crítica a respeito da forma como ele conduziu o país, das medidas que ele tomou, principalmente no campo das privatizações, foi um governo civilizado, um governo que conseguiu implementar uma política de estabilização da moeda, que combateu a inflação com bastante eficiência. Porém, nos últimos 4 anos, o Brasil foi governado por um presidente que destruiu todo o avanço civilizatório desde a Constituição de 1988. Direitos sociais que foram garantidos após muita luta e foram consolidados na Constituição de 1988, foram destruídos pelos 4 anos do Bolsonaro, somados aos 2 anos do Temer, pós o golpe contra Dilma. Então, todo esse aspecto fez com que o presidente Lula tivesse que fazer um recuo histórico, em termos de busca de conquistas, para recuperar aqueles planos que já haviam sido consolidados e estavam servindo de modelo para o mundo, como, por exemplo, o Bolsa Família. E tivemos outros programas na educação, na saúde, que foram simplesmente eliminados pelo governo Bolsonaro. Então, por isso, o governo do presidente Lula teve que fazer, no primeiro ano, todo um processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução já tem apresentado um saldo bastante positivo. Não é tudo que o Brasil precisa, não é tudo que nós gostaríamos que já tivesse sido colocado, é verdade. Porém, anuncia-se
um governo que vai produzir muito êxito, seja na área econômica, seja na área social. Eu tenho uma avaliação bastante positiva. E sei dos desafios também, porque o presidente não tem uma correlação de forças no Congresso que vota a partir de uma posição política sobre temas, mas vota movido por interesses que são outros e são fundamentalmente interesses na área de costumes que acabam atrapalhando a aprovação de alguns projetos importantes e gerando ali uma verdadeira manifestação de sala de aula, típica de alunos de quinta série, como a gente começou a brincar com os alunos, fazendo bagunça dentro do plenário. Sim, inclusive essa é uma crítica até que o pessoal tem muitas vezes em relação ao governo, que é às vezes essa aproximação com o Centrão, que é necessária porque o Centrão domina hoje o Congresso Nacional e às vezes se faz necessária essa aproximação ali com essa área, com esses políticos que se acostumou também a chamar de Centrão. Como o senhor vê isso, essa aproximação muitas vezes, alguns ministros de partidos do Centrão, por exemplo, como o PP, ou até, por exemplo, União Brasil, que estão dentro do governo? Olha, qualquer governo democrático tem que governar conversando com o poder legislativo. A relação entre os poderes, ela é um pressuposto importante da democracia burguesa. Se essa democracia que vigora no Brasil, é por ela que nós temos que caminhar institucionalmente. Podemos contestá-la do ponto de vista político? Podemos. Porém, é ela que nós temos como referencial de relacionamento institucional. O Congresso Nacional é fruto da escolha que o eleitor faz de forma direta. Ou seja, qualquer deputado dos 513 deputados que estão ali, ou dos 81 senadores, foram escolhidos pelo povo de forma direta. Então, por isso, o presidente Lula, como qualquer presidente da República, precisa se relacionar com esse Congresso. E se o Congresso tem uma maioria composta por aquilo que nós convencionamos chamar de centrão, é porque o povo definiu que essa presença estaria consolidada ali. Então, o presidente Lula, através de seus ministros, precisa negociar os pontos importantes para o Brasil com esse Congresso. Então, não é que haja uma aproximação com a lógica do centrão, até porque houve uma mudança na forma de relacionamento e se a gente comparar o que acontecia até o ano passado. Mas o fato é que esse relacionamento institucional ele precisa permanecer e o presidente Lula tem sofrido muito na relação com esse Congresso, mas ele tem conseguido êxitos importantes, aprovando medidas importantes, inclusive, até antes de tomar posse, Sim. quando ele ainda anunciava ali as medidas necessárias para a garantia dos recursos para um novo Bolsa Família, que foram aprovados antes mesmo dele assumir a presidência da República. Que foi aquele orçamento lá, foi ele já assumiu como presidente basicamente na transição. Depois da eleição, antes de tomar posse, o Lula já era o presidente de fato. Exatamente. Inclusive, o senhor perdão, falou sobre essa questão do Congresso e a relação, todo mundo disse que o Congresso se fortaleceu muito e, de certa forma, o papel do presidente parece que se enfraqueceu por toda a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro administrou aquela relação através de emendas e também do que se convencionou chamar de orçamento secreto. O senhor acredita que o papel do presidente esteja um pouco enfraquecido depois desses 4 anos da relação Bolsonaro e Congresso? Leonardo, se você pensar no coração da República e do governo, o orçamento talvez seja o que melhor represente isso. Por quê? Porque para cada iniciativa, para cada projeto, para cada obra, para cada programa, é necessário que tenha recurso orçamentário. Portanto, trabalhar com a peça orçamentária significa definir prioridades. Quando o governo do presidente Bolsonaro abre mão da condução do orçamento do país, ele faz uma transferência para o Poder Legislativo que acaba constituindo as prioridades a partir dos interesses de deputados presentes ali na casa. Ou seja, deixa de existir programas nacionais e passam a existir programas paroquianos, que são programas de cada base, de cada deputado, de qualquer espaço territorial brasileiro. Então isso acaba gerando, contra o orçamento, um devido sangramento daquilo que seria a essência desse coração pulsante. Então, por isso, quando a gente olha para o orçamento feito a partir daquele projeto de orçamento secreto, nós tivemos ali uma verdadeira violação dos princípios de projetos executados a curto, médio e longo prazos. E com isso, o Congresso brasileiro se viciou nessas emendas secretas. Os deputados passaram a acessar recursos muito além daquilo que é previsto legalmente, que ele pode ter de acesso anual de uma fatia do orçamento. Imagina que deputados que tinham acesso a 35, 40 milhões passaram a ter acesso a 100, 150 milhões, e sem que aquele recurso fosse registrado na conta daquele deputado, mas na conta do relator do orçamento. Por isso que ele é secreto.
Porque o orçamento é constituído pela relatoria de peças que são fundamentadas por cada deputado que propõe recursos para alguns lugares ou áreas específicas do governo, sem que haja uma indicação daquele deputado. Ou seja, ele coloca o dinheiro, mas esse dinheiro não é identificável do ponto de vista daquela estrutura orçamentária posta em aprovação pelo orçamento. Por isso que é secreto. E isso é um problema, porque o orçamento secreto também gera corrupção. O orçamento secreto também gera desvio de recursos. E, sobretudo, ele viola a massa daquilo que seria o orçamento adequado para a União. Então, por isso, o presidente Lula está fazendo um processo de retomada da relação com o Congresso em relação à constituição do orçamento da União. Sim, é importante sempre esclarecer essa questão, principalmente quando se trata de questão de transparência, que é algo cobrado sempre do governo e que deveria ser sempre manifestado à população. Exatamente. Falando também um pouco agora sobre a questão mais estadual, o cenário estadual, hoje a principal crise do atual governo, o governo do Tarcísio de Freitas, e com a região do Alto Tietê, nossa região aqui, é a instalação dos pedágios nas rodovias Mogi Dutra e Mogi Bertioga, que foi uma promessa de campanha do Tarcísio que ele não faria. Ele se prometeu na campanha que não faria, mas agora, como governador, disse que o fará e é uma questão irredutível. Acontecerá, inclusive o leilão está marcado para ser em março. Qual será o impacto, na sua opinião, na sua análise, Marcelo, da instalação desses pedágios aqui na região? Olha, de um modo geral, o pedágio ele traz para a economia um componente adicional de custo. Porque quando você pensa que nossas rodovias são a principal artéria por onde circulam as mercadorias do país, muito mais do que acontece, por exemplo, acontecia no passado com as ferrovias, hoje o Brasil depende fundamentalmente do tráfego pelas rodovias para o escoamento da produção. Então, diariamente, são milhões de produtos que circulam nas rodovias. No cálculo do custo desses produtos, incide também o custo operacional do transporte, o que significa a incidência de custo de pedágio. Então, quanto mais o pedágio incide no preço, nas rodovias, mais ele incide no preço da mercadoria. Então, tem um prejuízo que é de ordem nacional, porque ele vai na composição dos preços, e tem um prejuízo que pode ser de natureza local, que envolve a circulação de pessoas por essas vias. Então, quando você precisa, por exemplo, ir a Mogi das Cruzes, e hoje hoje você não paga pedágio, e a partir daquele momento que você deva pagar pedágio, você aumenta o custo do seu trânsito até a cidade de Mogi das Cruzes. Então, tudo isso gera um custo também que incide no bolso de cada usuário das rodovias. Então, nós temos uma política de pedágio no estado de São Paulo, que é a mais cara do Brasil. Se você compara outros processos de concessão de rodovias, por exemplo, e vai no preço do pedágio por quilômetro rodado, você percebe que tem uma diferença de custo significativo. Então, as rodovias federais têm um custo mais baixo do que as rodovias estaduais. E isso tudo é um problema. E a região do Alto Tietê pode sofrer as consequências disso. O governador Tarcísio tem esse problema para enfrentar, de fato, prometeu que não iria implantar nenhum tipo de novo pedágio aqui na região, porém ele está descumprindo a sua promessa, como vem fazendo em outros assuntos do governo também. Então, por isso, é um problema que precisa ser enfrentado, não só pelos prefeitos individualmente, de cada um dos municípios, mas também pelo consórcio, já que nós temos um consórcio aqui que pode ter autonomia para discutir esse assunto também. E você acha que o consórcio tem cumprido esse papel? O consórcio não tem cumprido esse papel. E não tem cumprido por uma questão muito simples. O Tarcísio tem utilizado o mecanismo da barganha. Então, ele faz promessas para os prefeitos, ele troca interesses que são de emendas parlamentares, ou seja, faz uma jogada que cria uma certa simulação de conflito, mas que na prática não gera nenhum resultado, porque os prefeitos, de certa maneira, ficam amarrados a esses interesses. Então, às vezes, para trazer um benefício, entre aspas, para o município, isso incide no custo de uma aceitação de uma praça de pedágio nova, embora haja toda uma grita, na prática ela acaba acontecendo. Sim, Ou seja, há uma simulação de conflito. Não há um conflito de fato, porque os deputados da nossa região e também os prefeitos não têm atuado nessa direção. Ou seja, preferem ser subordinados à lógica de um governo privatista e de um governo que aumenta os custos para o cidadão, sem pensar nas condições econômicas de cada família, de cada pessoa que mora aqui no Alto Tietê e no resto do estado. Mesmo que se manifestem contrários. Mesmo que se manifestem contrariamente até essa medida. Mas, infelizmente, o governador atual ele não pensa nessas opiniões públicas. O governador de São Paulo ele passa por cima da opinião pública.
em todos os casos que nós vimos recentemente, em que a população se coloca contrariamente a uma determinada medida, ainda assim o governador vai lá e faz, porque ele conta com um trator de motor ligado o dia inteiro na Assembleia Legislativa, que é comandada por um deputado aqui da região, que faz passar qualquer interesse que ele tem. Portanto, o PL hoje, na figura do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, faz todos os gostos do governador e o custo disso vai ser cobrado no futuro, caso essas tragédias ocorram. Inclusive, falando sobre essa questão, hoje, na data dessa gravação, 6 de dezembro, ocorre uma votação muito importante na Assembleia Legislativa, que é a votação do projeto de lei de privatização da Sabesp. E essa, se a promessa do pedágio não foi cumprida, essa é uma promessa que o Tarcísio garante que cumprirá, que é a privatização, não somente da Sabesp, mas como também do metrô e da CPTM. A intenção é privatizar todas essas 3 estatais e a CPTM, inclusive, que atende o Alto Tietê. Como forma de protesto, os trabalhadores dessas 3 empresas fizeram uma greve em 2 ocasiões. Porém, essas greves acabaram sendo criticadas pela população, porque é quem acaba sofrendo mais, porque às vezes não consegue se mobilizar para o seu trabalho, não consegue ir para outra cidade. E eu gostaria de saber que, diante desses problemas, você acredita que essas greves favoreceram esse movimento contrário à privatização ou prejudicou, de certa forma, a imagem dos trabalhadores dessas categorias? Olha, eu não tenho dúvida de que essas greves, essas paralisações, elas contribuíram para trazer para o centro do debate a questão das privatizações. Não fossem esses movimentos desenvolvidos pelos sindicatos, coordenados e comandados pelos trabalhadores, a população talvez fosse assistir um processo de privatização ainda menos discutido. Veja, por exemplo, são 375 municípios, dos 645 do total no estado de São Paulo, que têm contratos com a Sabesp, incluindo Suzano. Se nós perguntarmos hoje para qualquer deputado estadual que vai votar logo mais à tarde, no dia 6 de dezembro, esse projeto de privatização, que autoriza o governador a fazer o processo de privatização, sobre quais são as contrapartidas, por exemplo, que terão esses 375 municípios, ninguém vai responder. Se você perguntar qual é o custo de venda, vou colocar entre aspas a palavra venda, porque tem toda uma artimanha jurídica que determina outros termos e tal, que poderia ser classificado como outorga, né? Se todo o cálculo de valor de outorga for discutido, qual é o real valor dessa outorga? O governador promete que a meta de universalização do serviço de saneamento, de acesso à rede de água tratada no estado de São Paulo, prevista para 2033, vai ter um recuo de 4 anos e será feito até 2029. Ou seja, se você pensar em termos de universalização, redução da meta pode implicar no que exatamente? Numa necessidade de investimentos maior do que o previsto. Aí o governador diz que tem 10 bilhões a mais de investimento. Mas a pergunta é, mas por quanto vai ser vendida a Sabesp? O que significam esses 10 bilhões a mais do valor de um valor que eu não sei qual é? E outra coisa, como é que vai cumprir os contratos e metas com os municípios? E se a gente pensar que São Paulo, capital, tem 45% do faturamento da Sabesp, eu penso numa iniciativa privada olhando para São Paulo em detrimento de outros municípios pequenos do interior de São Paulo. Como que você, por exemplo, vai medir o seu ganho, os seus lucros, enquanto empresa privada, olhando para a Sabesp, sabendo que São Paulo detém 45% dos usuários de todo o sistema instalado? E outra coisa, a Sabesp ela tem toda a geração de produção de águas. As represas, por exemplo, só para ficar no exemplo daqui da nossa região do Alto Tietê, são de domínio público, são do estado de São Paulo. Então, se você passa para a iniciativa privada, você está entregando também as represas, o gerenciamento dessas represas também ficarão por conta da iniciativa privada. Então, por isso, esse projeto de privatização da Sabesp é assodado, não é democrático, porque não discute com a população a respeito dele. O governador Tarcísio tem pressa de colocar esse projeto, porque ele sabe que no ano que vem vai ser mais difícil aprovar em função das eleições. O próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não tem condição moral de defender a privatização da Sabesp, embora ele seja favorável, mas ele não defende, porque tem o caso da Enel recentemente, que ele próprio propôs um cancelamento do contrato de concessão. Então existe todo esse imbróglio em relação ao sistema de privatização. E para terminar o raciocínio, você pega no mundo, Berlim, Paris, outras cidades, Jacarta, ou seja, as grandes cidades pelo mundo,
desfizeram os processos de privatização feitos anteriormente. Por quê? Porque aumenta o custo do serviço, aumenta a discriminação entre quem recebe e quem não recebe serviço, portanto a conta fica mais cara, o serviço fica mais precarizado, fica mais antidemocrático. Então esses países na Europa, principalmente, estão revertendo os processos de privatização do sistema de água e esgoto. Porque a água é um ativo que não pode ser calculado como mercadoria. O dia que a água virar mercadoria e só vai ser vendida, como é que a gente vai acessar esse benefício, esse direito, que é um direito essencial? Uhum. E, querendo ou não, é um projeto que você não pode fazer em um ano de mandato. Isso é um projeto que, olha, o tanto de questão que nós levantamos aqui, sim, sobre que esse projeto traz dúvidas, isso deveria ser discutido por anos e anos, até que ele fosse realmente implantado e realmente discutido de uma forma democrática. E se colocar em discussão, eu aposto que a população de São Paulo rechaçará qualquer medida de privatização, principalmente da Sabesp. Porque não se justifica. Água e esgoto é um direito essencial. Quando você transforma um direito essencial em privatizado, ele passa a virar o quê? Uma mercadoria. E o acesso passa a ser contabilizado pelo valor dessa mercadoria. Uhum. E aí todo o direito que você tem de beber uma água limpa, de ter o seu esgoto tratado, passa a ser algo contabilizado do ponto de vista da formação do lucro das empresas. E o que é curioso, como no caso da Enel, por exemplo, é que estatais de outras partes do mundo vêm e compram as estatais brasileiras e passam a ser estatais estrangeiras, mas que não são necessariamente privadas. Então, a gente tem casos, por exemplo, de participação do governo do Estado calculada entre 15% e 30% na operacionalização da empresa. Mas veja, 15% e 30% é metade. E qual que é essa margem real? Não tem também. O governador Tarcísio não ofereceu para a sociedade qual é o modelo de privatização. Ele fala apenas em universalização 4 anos antes do previsto, mas não fala mais nada. É uma mistura de modelos ali de privatização que no final não se modelo nenhum. Não, pior do que isso, não tem modelo de privatização ali. Não tem modelo. Existe o quê? Uma venda com os olhos vendados. E, portanto, os deputados estaduais votando favoravelmente a esse projeto, como parece que vai acontecer, e se a entrevista vai ao ar no dia 7, a gente vai estar falando do futuro, exatamente, mas eu estou falando do passado no momento. Mas se isso for aprovado, eu vou dizer para você, nós temos que denunciar esses deputados, nominalmente, cada um deles, porque eles serão responsáveis pela precarização do serviço, pelo aumento do custo operacional do serviço, pela consequente transferência desse custo para o bolso do usuário e pela discriminação do acesso à rede de água e esgoto no estado de São Paulo. Marcelo, uma questão que, por exemplo, o governador tem defendido quando se trata, vem essas críticas em relação à privatização, ele diz que a privatização foi decidida nas urnas, porque era uma promessa de campanha e o povo elegeu ele. O povo de São Paulo elegeu o Tarcísio, gostemos ou não, mas dá para dizer isso? O povo decidiu pelas privatizações já? Claro que não, claro que não. O Tarcísio perdeu a eleição em São Paulo, na capital. Se você pensar do ponto de vista da massa de eleitores de São Paulo, esse eleitorado, que corresponde a 45% hoje daquilo que a Sabesp operacionaliza no Estado, a população da capital rejeitou a proposta de privatização. Se ele chamar um plebiscito para discutir de forma ampla, democrática, com direito à contestação, ao contraditório, aí sim a gente vai estar discutindo algo diferentemente daquilo que é o modelo que ele está tentando impor. Eu sou contra a privatização de um modo geral. Acho que essa proposta de privatização é entregar o maior patrimônio que o Estado de São Paulo construiu ao longo de 50 anos. Porém, isso não significa que a população não possa ser consultada e dar uma opinião diferente da minha até. Mas eu tenho certeza que a opinião não vai ser diferente da minha. Porque essas pessoas não vão querer vender para a iniciativa privada o acesso àquilo que é um bem essencial. Então, por isso eu penso que essa coisa de dizer que o Tarcísio fez o debate na eleição foi uma bobagem, uma falácia. Isso não é verdade. Ele falou sobre privatização, sim, mas quando a candidatura do Haddad contestava o modelo, ele fez recuso, até durante a campanha. E se fosse para cumprir, então, o que ele disse na campanha, ele teria que não deixar ter praça de pedágio aqui. Exatamente. Então, assim, é uma contradição em termos. E a gente conversou um pouco sobre isso, o senhor mencionou isso um pouco. No dia 5 de dezembro, foi realizada a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê, aqui em Suzano. Inclusive com a presença do governador. Um equipamento que era esperado há 30 anos pela população, o senhor sabe também, como foi quando você foi prefeito, que já era uma questão que o governo municipal já brigava com o governo estadual para a inauguração deste espaço.
E eu queria que o senhor também, junto com toda essa sua experiência, comentasse o que levou a essa demora, tão longa demora para a entrega de um equipamento como esse na cidade. Eu acho que tem uma pergunta que antecede essa sua pergunta, embora ela seja correta, que é a questão que envolve o papel do Hospital das Clínicas dentro da lógica de atendimento à política de saúde do Estado. O Hospital das Clínicas, ele é vinculado à Universidade de São Paulo. E existem casos em que as pessoas que são levadas aos hospitais de retaguarda sejam exatamente aquelas pessoas que não têm a expectativa de uma mudança do seu estado de saúde. Ou seja, pessoas que sofreram acidentes muito graves, que vão continuar sobrevivendo por conta de aparelhos, ou mesmo que tiveram danificada a sua capacidade motora ou intelectual, que acabam sendo levados para os hospitais de retaguarda e são tratados como pacientes do SUS e são acompanhados até o final da vida por profissionais de saúde. Então, os hospitais de retaguarda, eles servem fundamentalmente para que haja uma capacidade de finalização da vida de uma maneira humanizada. Quando você faz a mistura de serviços entre um hospital de retaguarda e um serviço de atendimento de porta aberta, você acaba criando uma confusão no sistema. E a própria Universidade de São Paulo tem, no Hospital das Clínicas, uma importância fundamental para a sua assistência à saúde. Quando houve o debate em torno da abertura do Hospital das Clínicas, não aconteceu até agora, e essa entrega não significa que a cidade de Suzano ganhou um hospital cujo equipamento esteja disponibilizado para o uso imediato, ou seja, não tem porta aberta, não tem pronto-socorro. Então, um hospital que vai reservar vagas para algumas especialidades, em que as pessoas que forem levadas ao Hospital das Clínicas vão atender todo o interesse regional, em área apartada dessa ala da retaguarda. Então, veja, não é que houve uma promessa de 30 anos, é que, na verdade, a ideia era um outro hospital. E quando eu era prefeito, nós trabalhamos para o Hospital Federal. E quando eu deixei o governo em 2012, eu deixei o governo com 24 milhões de reais em conta para a execução do projeto, da obra do hospital, projeto arquitetônico e estrutural aprovado, área paga e destinada para a construção do hospital. Com o meu sucessor mudando todo o procedimento, desde a localização do hospital, houve um regresso nos prazos e por isso é que o hospital não foi entregue até hoje. E agora ele deverá ser entregue, mas não pleno, como um hospital regional federal. Por quê? Porque a partir do momento em que o Temer assume a presidência da República, depois do golpe contra Dilma, ele cria um negócio monstruoso chamado teto de gastos. E quando ele cria teto de gastos, ele congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, inclusive na saúde. Quando você faz um congelamento de recursos, você retém a liberação de recursos futuros para construção e administração de novos hospitais. Logo, quando um deputado da região vota a favor do teto de gastos, ele, ao mesmo tempo em que vota a favor do teto de gastos, está condenando as obras do hospital aqui de Suzano. Então, por isso é que a gente tem que conversar sobre esses assuntos, porque, infelizmente, nós temos um governo municipal e estadual que prima pela falácia, ou seja, por partir de premissas que não são, de fato, mentirosas, porém transformadas em não verdade, o que é, na verdade, uma falácia em termos, para usar a boa língua portuguesa. Marcelo, você acabou adiantando uma questão que eu ia perguntar para você mais à frente, mas eu vou adiantar a pergunta. Você falou sobre essa questão do Hospital Federal, quando o senhor saiu ali, já estava tudo preparado, convênio assinado, o projeto aprovado, mas quase depois de 12 anos somente, que vai, segundo a atual administração, a entrega será feita no ano que vem, depois de 12 anos da assinatura desse convênio, 12, 13 anos mais ou menos, né? Também foi entregue a UPA do Jardim Revista, que foi algo que foi projetado lá já para o final do seu governo, também já estava autorizado ali, mas era uma obra que foi esperada por 11 anos, somente foi entregue nessa gestão, né, neste ano. Eu queria que o senhor falasse o que levou a demora tão absurda, são 10 anos, são 11 anos, da construção desses aparelhos tão importantes para a saúde de Suzano. Olha, a primeira coisa que eu acho importante destacar, vou pegar pelo exemplo da UPA que você passou para a gente aqui nessa pergunta. A questão da UPA, de fato, quando eu termino meu governo em 2012, ela tinha quase 90% de obra concluída e já estava aberto o processo licitatório para aquisição dos equipamentos da unidade de pronto atendimento. Então, veja, 90% de obra, mais processo licitatório aberto para aquisição de equipamentos.
Quando termina o meu governo, qual que era a expectativa? Que na sequência, o prefeito que assumisse, no caso o Paulo Tucuzumi, desse continuidade a partir daquele ponto. Ele, por alguma decisão que eu desconheço, resolveu interromper não só a UPA, como toda e qualquer obra que estava em andamento. No caso do hospital, pior ainda, ele muda o terreno. E aí, ao invés de construir na Prudente de Moraes, que não foi uma escolha pessoal de terreno, foi por uma questão de logística e de acesso para um hospital regional. E aí ele leva para o terreno, aos fundos daquela área que havia sido destinada para o Instituto Piaget construir a universidade em Suzano, que foi uma obra minha, inclusive, e ele leva esse equipamento para lá. Quando isso acontece, todo o projeto original que estava feito para um terreno, que custou quase 5 milhões de reais, ele zera esse projeto, ou seja, perdeu esses 5 milhões de reais e faz um outro projeto numa outra área, porque é outro tipo de terreno, é outra fundação necessária. Então isso fez com que houvesse um atraso, pelo menos nesse período de 4 anos de paralisação, por parte do Paulo Tucuzumi. Por sorte, o recurso do governo federal não foi tirado da conta. Então esse recurso se manteve, foi atualizado, o dinheiro do município também já estava na conta, e por isso é que a atual gestão pôde dar continuidade. Agora, se eu não tivesse passado 6 anos negociando esse hospital, mesmo que essa administração quisesse começar esse processo no começo do governo em 2017, ela não teria terminado esse projeto. Então, se hoje tem a perspectiva de entrega em 2024 de um hospital regional federal, quem deve ser reconhecido como o autor desse projeto sou eu. Porque foi no meu governo que eu consegui negociar com o governo federal a vinda desse hospital. E se foi possível inaugurar uma UPA 6 anos depois de estar no governo desde 2017, é porque eu tinha deixado 90% pronto. Tá certo que durante o período do Tucuzumi, 4 anos de obra parada significa roubo de equipamento, roubo de fio, roubo de janela, roubo de porta, etc. e tal. Então houve uma destruição daquele equipamento que precisou ser reconstruído. E falando um pouco sobre o senhor como prefeito, o senhor foi uma figura notória do PT quando esteve à frente da prefeitura de Suzano. Mas a partir de que momento o senhor deixou de se identificar assim com o PT, que o senhor sentiu a necessidade de romper com o partido? Na verdade, eu não tive um rompimento com o PT. Eu tive uma desfiliação do partido. E eu tenho uma relação com o PT que se mantém até hoje como uma relação de muito respeito. E não há quem diga em Suzano sobre as obras do governo, inclusive os petistas fazem muito isso, né? Os petistas, eles criaram uma figura de linguagem curiosa, né? Eles falam assim, não, porque o governo do PT fez isso, o governo do PT fez aquilo. Mas peraí, tem uma pessoa que responde com o seu CPF por esse tal de governo do PT. E esse cara, no caso, sou eu, né? Desculpa essa coisa, né? O cara sou eu, ficou feio, né? Uma homenagem ao rei, né? Então, assim, independentemente disso, o fato é que houve, sim, uma relação, não tem um rompimento. O PSOL tem uma relação com o PT extremamente interessante. Existem diferenças entre os partidos? É claro que existe diferença. Mas o fato é que o PSOL, por exemplo, colaborou fortemente para a eleição do Lula. Desde quando o PSOL foi criado, foi a primeira vez que o partido não lança candidato à presidência. Sim. Exatamente para compor uma frente ampla com o presidente Lula para derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Sim. Então, a minha relação com o PT ela continua sendo uma relação de grande respeito. A minha história parlamentar e de executivo é dentro da história do PT, portanto, isso não se apaga, isso não se tira da minha vida, não. E, Marcelo, que momento você, assim... o senhor ainda passou pelo PDT, chegou a ser candidato a governador de São Paulo em 2018, e agora o senhor postula como pré-candidato à prefeitura de Suzano pelo PSOL. O que levou a essa movimentação e como você se identificou com o PSOL? Você falou assim, não, é esse partido que eu quero estar afiliado agora, com o qual eu quero participar também. Na verdade, a minha identificação com o PSOL é muito antiga. Desde quando o PSOL foi criado, houve uma aproximação por parte de antigos companheiros do PT que estavam formando o PSOL para que eu fizesse parte do partido já naquele momento da fundação do PSOL. Porém, naquele momento em que eu era prefeito e estava discutindo as questões locais aqui, eu fiz uma opção por me manter no PT. Mas sempre acompanhei de perto todo o desenvolvimento da agenda do PSOL e sei da importância que ele tem, principalmente nos tempos atuais, para discutir os grandes temas que são de interesse público. Houve uma mudança na sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista daquilo que é considerada a classe trabalhadora e quais são os interesses que norteiam essa classe. E o pessoal responde a esses desafios de uma maneira muito efetiva. Então eu tenho pelo pessoal um apreço muito grande. O PDT,
foi uma experiência histórica que eu tive na minha vida muito importante. Porque, veja, eu disputei o governo do Estado de São Paulo por esse partido. Houve uma escolha para que eu pudesse representar o partido nesse momento. Mas o PDT não tem uma unidade nacional, não é um partido que tem essa vocação territorial, que abrange todo o país e trabalha de forma coesa. Há muita distinção de posicionamento entre lugares do partido, porque se a gente comparar o que faz o PDT no Ceará com o PDT de São Paulo, são coisas bem diferentes. Sim. Então eu entendi que ali não era um lugar onde eu pudesse permanecer, mas eu posso garantir para você que o PDT continua sendo um partido com o qual eu tenho grande relação política. E, assim, o senhor mencionou também, por exemplo, algumas das suas conquistas no mandato, inclusive a questão da Unipiaget, né, o Centro Universitário Piaget. Eu queria que o senhor comentasse como foram as negociações na época e também se a instituição tem cumprido com as contrapartidas propostas à época, hoje aqui na cidade também. Olha só, o Instituto Piaget, como você sabe, mas pode ser que alguns dos nossos espectadores não saibam, é uma instituição portuguesa e foi criada para se expandir para todos os países de língua portuguesa. Uhum. E o único país de língua portuguesa onde o Instituto não estava presente no mundo era o Brasil. Quando eu estava em Suzano como prefeito da cidade, trabalhando pelos pontos mais importantes daquilo que a gente considerava prioritário, eu entendia que faltava para nós a presença de uma instituição de ensino superior, de uma universidade, melhor dizendo. E eu resolvi negociar aquele terreno onde está instalado o Piaget como um ativo para quem quisesse se instalar aqui. Então eu abri uma concorrência internacional, portanto ofereci para quem quisesse no mundo participar da concorrência a oportunidade de ter um terreno por 80 anos, mas em contrapartida desenvolver um parque público aberto, administrado pela instituição, onde é a Lagoa Azul, no entorno dela, e também bolsas em até 5% integrais para alunos de baixa renda do município de Suzano. Então, quando nós fizemos isso, houve a apresentação e o cumprimento dos editais por parte do Instituto Piaget. E hoje nós temos um centro universitário em Suzano. Ou seja, não fosse essa iniciativa, nós não teríamos ainda uma universidade. Teríamos, sim, o Instituto Federal, ali ao lado, que eu doei para o governo do presidente Lula na época, que inaugurou ali o Instituto, e também doei o restinho do terreno ali, que está projetado para a construção da FATEC. E eu fiz a doação daquele terreno, quando era governador o Geraldo Alckmin, no dia do lançamento das obras do Poupa Tempo no shopping de Suzano. Então, naquele dia, eu falei para o governador Alckmin, governador, toa esse terreno, constrói a FATEC aqui. Por quê? Porque já tem um Piaget, já tem o Instituto Federal e agora mais uma faculdade estadual. Portanto, a gente faz ali um polo de desenvolvimento educacional e tecnológico. Foram esses os princípios. O Piaget depois teve que mudar o projeto em função da mudança que o prefeito Paulo Tucuzumi propôs em relação ao uso do terreno. Sim. Ou seja, para colocar o hospital ali, ele tirou daquilo que estava previsto inicialmente como área para o Instituto Piaget, uma área para voltar ao domínio do município para a construção desse hospital. Sim. A gente tem falado um pouco sobre essa questão dessas mudanças de gestão, principalmente depois da sua, para do ex-prefeito Paulo Tucuzumi e até do atual prefeito Rodrigo Axuxi. Em 2016, o senhor apoiou, então, o candidato a prefeito Rodrigo Axuxi na sua primeira vitória, que, no final dos contos, ele venceu aquela primeira eleição, depois conseguiu ser reeleito em 2020. Como se deu a relação de vocês nesse primeiro mandato, tendo em vista até que seu grupo indicou o vice da chapa na época, o Valmir Pinto, e como se dá essa relação hoje? Olha, de verdade, eu não converso com o prefeito de Suzano há muito tempo. Eu falo para você, há mais de anos eu não converso com ele. O fato concreto é que quando eu não pude ser candidato em 2016 e resolvi apoiá-lo, eu fiz aquilo por uma questão de defesa do interesse municipal. Suzano estava sob forte ameaça de ser controlada até por forças externas àquilo que a gente chama de interesse público. Então, para evitar o pior para a cidade, eu entendi naquele momento que era preciso fazer uma grande coalizão, mal comparando algo que pudesse evitar o avanço de algo pior para a cidade de Suzano. E nós consolidamos um grupo de 10 partidos, entre os quais o PDT, para que ele pudesse compor essa direção. E, de fato, foi bem sucedido aquele projeto e o prefeito Rodrigo Axuxi foi eleito em 2016. Porém, a agenda que nós pactuamos em torno daquilo que era importante para Suzano foi relativamente destruída em função de outros interesses que se sobrepuseram àquilo que foi pactuado.
Com exceção das obras que eram uma joia, um tesouro para o governo municipal, diferentemente do Tokuzumi, pelo menos o atual prefeito resolveu concluir as obras que eu comecei. Embora ele tenha aproveitado esse ato de 4 anos do Tokuzumi para colocar na conta do abandono essas obras que foram pelo Tokuzumi paralisadas. Então ele joga na conta minha, de qualquer outro prefeito. Por quê? Porque ele esconde a verdade. Então, por isso, não houve condição de permanecer nenhum tipo de relacionamento, e tanto em 2020, ou melhor, 2017, no final do primeiro ano do mandato dele, a primeira medida que ele fez, meu presente de Natal que ele me deu, foram dois processos. Né? Quer dizer, o final do primeiro ano dele, como prefeito, dia 27 de dezembro, ele me coloca como presente atrasado de Natal 2 processos. Tá certo? Então, assim, é um cara que não tem palavra, não tem caráter, não tem a decência de se relacionar como alguém digno do cargo que tem, né? Infelizmente. E falando sobre a esquerda, aqui em Suzano, até pouco tempo a esquerda de Suzano caminhava para ter 3 candidatos. O senhor pelo PSOL, um do PT e um do PV. Agora a previsão é que o PSOL mantém ainda também sua candidatura, só que agora a Federação Brasil da Esperança tem um candidato unificado na figura do vice-prefeito Valmir Pinto. Isso mostra uma divisão aqui na esquerda municipal, mostra uma questão, está batendo cabeça, ainda não está conseguindo conversar de forma real entre si, e como isso prejudica a esquerda e favorece, inclusive, o governo de centro-direita que está hoje no poder. Léo, não é a esquerda que está dividida. Por esse teu raciocínio, quem está dividido é o governo. Porque o governo tem 2 candidatos. O governo tem o candidato oficial, que é o secretário de saúde, que já foi anunciado, e tem o vice-prefeito. Porque o vice-prefeito não rompeu com o governo. Então, se não tem rompimento, como que tem 2 candidaturas, sendo uma da esquerda? O que nós temos são 2 candidaturas governistas, uma assumindo um papel de direita, outra simulando o papel de esquerda. É lamentável como partidos históricos caíram nesse conto do vigário e aprovaram, por meio da nova direção partidária, principalmente do PT, que é o partido majoritário na federação, uma medida de apoiamento a um governo que acaba, ou melhor, a um candidato que acaba sendo correia de transmissão de um governo que eles dizem combater. Então, por isso, a esquerda está construindo uma alternativa, continua sólida nesse sentido. Agora, o governo tem 2 candidatos. E é isso que divide. E é com isso que nós vamos combater, e é com isso que nós vamos ganhar a eleição. Porque eles estão dividindo, a gente não está dividido, a esquerda está construindo a alternativa. Eu tenho certeza absoluta que essa alternativa é que vai ser bem sucedida no final do ano que vem. E nós estamos trazendo forças políticas para esse debate, eu tenho certeza que nós vamos apresentar um saldo extremamente positivo durante a eleição, para o debate público, porque os caras estão trabalhando com a ideia do jogo de WO, né? Você que jogou futebol sabe, né? Principalmente na molecada na rua, que quando o time não comparece para jogar, o time que foi ganha por WO. O governo está tentando eliminar. Vamos lembrar uma coisa recente? O Lisandro era candidato a prefeito pelo Avante, em 2020. Tinha chapa completa de vereadores e vereadoras, tinha candidato a prefeito e tinha candidata a vice-prefeito. Então tinha um time montado. O Avante, que era o partido que ele estava no momento, faz uma intervenção local, anula a convenção partidária e não coloca outra candidatura no lugar. Como que um partido que tem candidatos ao legislativo e ao executivo simplesmente destrói as 2 chapas, proporcional e majoritária, e não coloca nada no lugar? É óbvio que houve uma interferência externa. Eu não estou aqui fazendo uma acusação, estou fazendo levantando uma suspeita de que houve corrupção naquele momento, para que algum partido abrisse mão da sua legitimidade. Então, esse governo, eles tentam tirar os adversários, eles não querem disputar a política. Porque se disputar a política, eles vão perder no debate. Porque se a gente debater projeto, eles não vão ter projeto. Se a gente debater legado, eles não vão ter legado. Se a gente debater criatividade, eles não vão ter criatividade. Então eles não querem debater. Por isso acusam de inelegibilidade a minha candidatura, acusam outras candidaturas e tentam remover essas candidaturas. Por isso que tem um governo com 2 candidaturas. Hoje, inclusive, Marcelo, é importante a gente falar sobre esse assunto. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Suzano. Sou pré-candidato a prefeito. E uma vez que aconteceu esse burburinho falando sobre essa questão de inelegibilidade, houve a questão de um recurso de apelação ter sido negado em um processo
onde haveria a possibilidade da suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Diante disso, o senhor acredita que isso não será um problema nas eleições do ano que vem? O senhor estará apto a concorrer normalmente em 2024? Veja, toda contestação de natureza jurídica que gera o debate em torno da inelegibilidade ou não, atrapalha. Evidente. Por quê? Vão me acusar do quê? Vão me acusar, esse governo atual vai me acusar de ter feito oposição dura contra eles? Não vai. Vai me acusar de ter impedido que o governo realizasse coisas, etc? Não. Porque eles têm que me agradecer pelo tanto de obra que eu deixei para eles tocarem para frente. Porque quase 70% de tudo que esse governo fez em 7 anos é fruto do meu governo, de 8 anos. Então, é por isso que eu digo que o meu governo ele tem uma trajetória que é atemporal até. Porque quem se forma na universidade, enquanto é vivo, tem essa herança na sua raiz, né? Porque foi uma coisa que nós conquistamos. Então, veja, essa questão da inelegibilidade é um debate que vai acontecer durante o processo eleitoral. E eu vou enfrentar esse debate como mais um ponto de quem disputa uma campanha eleitoral. Por isso eu tenho afirmado, e vou afirmar mais uma vez aqui, que a minha candidatura está colocada como a candidatura do PSOL, construída com a rede, e nós vamos buscar novos aliados para que nós possamos disputar as eleições e ganhá-la em 2024. Se houver alguma contestação que não seja sanada, nós vamos pensar em alternativas. Mas o fato é que eu sou candidato, sim. Eu vou recorrer até o limite diante daquilo que eu considero uma injustiça. Não vou simplesmente admitir uma condenação injusta e ficar quieto e voltar para casa, dormir mais cedo, não. Vou continuar trabalhando, porque eu acho que é importante até que eu faça isso para a minha defesa e para a defesa do interesse público local. Marcelo, a gente tem que acelerar um pouquinho, mas eu acho que essa parte essencial dentro da entrevista, que a gente está falando sobre condenações especificamente, e muitas vezes as pessoas, quando se trata de política, elas confundem condenação, qualquer condenação que elas ouvem é a corrupção, lavagem de dinheiro que seja, que não é nem sempre é o fato. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre essa condenação do contrato de prestação de serviços essenciais na cidade e o que houve na ocasião que gerou essa condenação por improbidade administrativa. Na verdade, eu vou explicar isso de maneira rápida, eu vou tentar ser rápido nisso, mas é preciso ser didático, porque as pessoas não vão entender. Veja só, a Prefeitura de Suzano tinha um contrato de duração de 5 anos com a Pioneira Saneamento, para fazer a coleta do lixo, a destinação final e a varrição. Esse contrato estava em vigência. Quando chega na reta final do prazo de 5 anos desse contrato, nós abrimos uma nova licitação para um novo período de 5 anos. Porém, o curso do processo licitatório foi sendo objeto de contestação, de questionamentos legais, de tentativas de paralisação junto ao Tribunal de Contas, etc. Isso provocou um atraso, que inclusive tem a participação de certa responsabilidade do meu governo, porque nós poderíamos ter feito esse processo um pouco antes daquilo que nós determinamos como início do processo, e não era eu que determinava, era a Secretaria de Obras. Então, como houve um atraso no processo licitatório, aconteceria um período entre o final daquele contrato e o início de um novo contrato, que estava estimado em mais ou menos 2 meses, que a cidade ia ficar sem serviço de coleta e varrição do lixo. Então, imagina o caos se nós não tivéssemos feito um contrato emergencial com a mesma empresa que estava prestando o serviço. Eu não fiz um aditamento para além do prazo previsto, pelo contrário, eu fiz uma nova contratação, porém emergencial. E aí, o processo licitatório que estava aberto foi concluído. E quando ele foi concluído, inclusive o preço do serviço foi reduzido no novo contrato de 5 anos. Então, é por esse motivo, ou seja, por uma prorrogação de pouco mais de 1 mês, que não foi prorrogação, desculpa, foi um contrato emergencial, eu fui condenado a 5 anos de inelegibilidade, de suspensão de direito político e a pagamento de ressarcimento de valores na casa de quase mais de 300 mil reais. Vê se tem cabimento isso. Então, assim, esse debate é importante ser feito, né? Eu vou dar um último exemplo. Quando você fala de corrupção, as pessoas acham que todo o processo de condenação é porque está baseado em corrupção. Vou dar um exemplo. O viaduto o Leon Pfeffer, o viaduto Leon Pfeffer de Suzano, ele foi desapropriado, foi isso no período da gestão do Estevão, e não foi feito os pagamentos oriundos da desapropriação, e isso gerou um precatório judicial. Sim. Quando eu assumi a prefeitura, a conta do pagamento daquele precatório era de 7 milhões de reais. Quando eu fiz um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, eu descobri que a dívida era de 300 mil. Eu paguei os 300 mil, mas não paguei 7 milhões.
E eu tive as minhas contas rejeitadas por não pagar 7 milhões e por pagar 300 mil. Você percebe que é o inverso? Eu economizei dinheiro em não pagar aquele valor de precatório, sim, que depois se mostrou favorável a mim, porque realmente era aquele valor. E se eu tivesse feito pagamento a mais, como seria? Então não tem corrupção. Eu não tenho nenhuma denúncia de enriquecimento ilícito, ou melhor, condenação de enriquecimento ilícito, nada que desabone a minha conduta e a minha gestão enquanto prefeito de Suzano. Contestação é uma coisa, denúncia é outra coisa, julgamento é outra coisa. E quando eu considero um julgamento injusto, eu recorro até o limite. E né, a gente até, quando fizemos a matéria, demos em primeira mão a matéria a respeito dessa questão, nós consultamos um especialista que disse até que na nova lei de improbidade administrativa o senhor não teria a suspensão dos seus direitos políticos. O senhor até se sente, como o senhor se sente em relação a isso? Sabendo que essa nova lei não teria, digamos assim, a mesma punição do que tem se proposto no momento. Isso é uma questão que nós estamos discutindo no âmbito da nossa defesa. A gente sabe como está a legislação atual, como ela se aplica no meu caso, e é com base nisso, inclusive, que a gente vai vencer essa condenação e vai reverter essa decisão. Por isso que eu digo que eu sou candidato a prefeito. Exatamente. O senhor mencionou, mas a gente sabe que questões jurídicas tudo pode acontecer. Vídeo, por exemplo, o caso do presidente Lula em 2018, onde naquele processo, que depois foi anulado, ele foi preso e foi impedido de concorrer às eleições de 2018. Apesar disso, o senhor e o partido já se preparam, digamos assim, um plano B caso dê tudo errado? Plano B é algo que existe apenas no coração das pessoas que querem uma solução caso haja um impedimento. Na nossa tendência, a visão que nós temos diante do futuro é que vamos disputar e vencer as eleições do ano que vem. E diante disso, eu tenho uma questão. Recentemente, em outubro, foi lançada uma pesquisa do Instituto Badra. Foi divulgados os resultados. E nessa pesquisa, o atual secretário de Saúde, Pedro Isch, ele aparece com 32% das intenções de voto, enquanto o senhor aparece com 13,5% no segundo, logo em seguida. Como o senhor avalia essa pesquisa? Como o senhor vê os resultados? Quando eu disputei a prefeitura de Suzano, pela primeira vez, o partido me escolheu quando eu tinha 29 anos de idade. Hoje eu tenho 54. Eu tinha 29 anos de idade quando o PT me escolheu para ser candidato a prefeito. Naquele ano saiu uma pesquisa dizendo que o Estevão Galvão de Oliveira tinha 92% de aprovação. 92% de aprovação. Sabe como eu terminei a eleição, aquela eleição? Com 40% dos votos. Perdi por 2% para a reeleição do Estevão Galvão de Oliveira. Pesquisa tem preço, tem mercado, tem oferta, tem compra. Então, para mim, só vale a pesquisa que eu faço. E as pesquisas que eu conheço, que são de minha responsabilidade, não retratam esse cenário. E se você conversar com as pessoas na cidade e colherem delas as impressões, inclusive na sua página do Suzano hoje, vocês vão ver que não é bem assim. Inclusive, diante disso, já caminhando para o nosso final, eu queria saber o que os eleitores suzanenses podem esperar da oposição a este governo, da qual o senhor faz parte. Esse governo da qual eu faço parte? Não, perdão. Da oposição da qual o senhor faz parte a este governo. Melhor, obrigado pela correção. É porque ali vai assim, peraí. Não, mas tranquilo. Imagina um corte depois. Exatamente, o senhor faz parte. É verdade, não, pelo amor de Deus. Não. Mas a oposição da qual o senhor faz parte contra este governo. O que os eleitores suzanenses podem esperar, tendo em vista que, apesar do senhor já ter colocado essa questão da pesquisa, a pesquisa mostrou também o atual governo com basicamente 86% de aprovação, entre ótimo, bom e regular. Quais são os passos que a oposição pretende tomar para que possa reverter esse cenário? E como o senhor disse, cumpra essa expectativa do que o ano que vem vocês sejam eleitos à nova gestão. Reversão de cenário só acontece quando o cenário é real. O que nós temos é um governo instagramável. O que nós temos é um governo virtual. É um governo que não passa da experiência, da vivência prática, do dia a dia, do cotidiano. Esse debate vai ser feito. Eu quero entender o que as pessoas estão pensando, por exemplo, quando procuram um serviço de saúde no município. Será que esse serviço é de excelência? Será que as pessoas saem dali com medicação, com atendimento humanizado, com condição de tempo de espera reduzida para as especialidades? Se a gente pensa na educação,
Será que a formação das nossas crianças está de acordo com os métodos de avaliação de uma boa oferta de formação na educação? Quando a gente pensa na qualidade do serviço prestado na área de segurança alimentar, será que a gente está pensando na excelência de um serviço de segurança alimentar? E quando a gente pensa em segurança, por exemplo, e as pessoas que morrem de tiro aqui em plena rua General Francisco Glicério, isso é segurança pública? Será que as câmeras estão servindo mais para poder mostrar a imagem nos noticiários do que para preservar a vida das pessoas? Então nós vamos debater. A cidade de Suzano carece disso. Eu vou dizer para você uma coisa, a minha presença nessa campanha, ela engrandece o debate. Porque esse governo não quer debater, Léo. Esse governo tem medo de ser confrontado. Às vezes uma pergunta simples feita pelo prefeito muda a feição dele de tal maneira que chega a dar dó. Porque não está habituado à contestação, ao contraditório. Ele está cercado de gente que fica alisando ele o dia inteiro, cheirando o cangote dele, falando que ele está cheiroso, que ele está bonito. E se ele soltar um pum, vão falar que está lindo e cheiroso. Então veja, gente, não tem realidade que se sustente só na rede social. Quando você confronta a rede social com a imagem de um governo no coração das pessoas, pela experiência de vida de cada uma, eu tenho certeza absoluta que nós vamos mostrar que as ideias que nós defendemos são muito melhores para colocar Suzano num outro patamar, porque Suzano não cresce nos últimos anos. Não é porque não tem investimento, é porque não tem projeto. Porque se você tem dinheiro, mas não sabe onde gastar, você gasta mal. E aí grandes problemas que são crônicos da cidade não vão ser resolvidos. Por isso que esse governo só tem entregas daquilo que eu comecei, porque não tem criatividade para criar coisa nova. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa entrevista que foi ótima. E eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Mais uma vez agradeço. É sempre uma satisfação debater com você, debater... Aliás, com você é a primeira vez. É verdade. Né? Nós Sim. estamos aqui debutando nessa história de conversa, mas é um formato bem descontraído, que me dá espaço para colocar as questões como devem ser colocadas. E principalmente, Léo, nesse período em que a gente vive muita desinformação. Né? Essa coisa das fake news talvez seja a maior tragédia contemporânea que nós vivemos. Porque a gente tem hoje usado rede social, que é uma potência para fazer uma comunicação de qualidade, e muito do que se usa das redes sociais acaba sendo uma anticomunicação. O espalhamento de notícias falsas, de mentiras, etc., acabam contaminando o processo. É aquilo que acontece com muita gente. Gente decente, gente correta, gente muito amigável, que é contra ela criada uma identidade que não é dela, mas criada pelos seus opositores, que inventam uma personagem que não existe. Então, por isso, a comunicação é importante e esse espaço também engrandece esse debate político. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.